Preciso te contar agora que Payet pode deixar o Vasco, a menos que aceite uma redução dos seus salários. O meio atacante francês tem vínculo com o Cruz-Maltino até maio, e ele foi procurado nos últimos dias por representantes da diretoria sugerindo a extensão do vínculo até dezembro, mas com uma condição: que ele aceite uma redução nos seus vencimentos, tudo por conta de uma recuperação financeira pela qual o Vasco já está passando. Importante contar que o Cruz-Maltino deve dinheiro ao Payet, e essa grana seria parcelada e paga até o fim da temporada. Vasco que já tem Felipe Coutinho e, para continuar com o Payet, gostaria que o francês aceitasse uma redução. Não é a primeira vez que se discute a possibilidade de saída antecipada do jogador. O Payet também chegou a demonstrar chateação com o banco de reservas, depois ele até fez uma postagem dizendo que amava o clube, que estava super bem e que permaneceria até a metade do ano. Se essa rescisão amigável for sacramentada, não se descarta a chance de o Payet acertar com um clube de futebol na França. Enfim, o Vasco acerta a contratação de um zagueiro. Fiquei surpreso com a lista de atletas que vão disputar a Copinha. Imaginei que alguns iriam defender o Vasco no início do Campeonato Carioca. E a situação do atacante Ryan, ela é preocupante. O Vasco poderá perder o atleta sem receber um centavo sequer. Léo Jardim, Verrete e Puma Rodrigues. As situações desses atletas em relação às renovações de contrato. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Deixa eu começar com a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Após uma negociação longa com o Cruzeiro, com o próprio atleta, está tudo praticamente sacramentado. O Cruzeiro deu aval para que o Vasco pudesse conversar diretamente com o jogador. O clube de Belo Horizonte não pretende ficar com o atleta e o acerto está acontecendo. Apenas um detalhe aqui, outro acolá, mas nada que mude o atual panorama. O Vasco terá Lucas Oliveira, o empréstimo válido por 2 anos, 50% dos direitos do atleta ao Vasco e a outra metade ao Cruzeiro. Lucas Oliveira, portanto, vem reforçar a zaga vascaína. O Vasco tem uma situação que é a do Ryan e ela passa a preocupar. Por quê? O Ryan é uma joia do Vasco. Não estou entrando aqui no mérito, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é mais ou menos, se alguém gosta, se não gosta, não importa. Ele é uma joia do Vasco, é um jogador valorizado e que já houve interesse de vários clubes europeus em alguns momentos no Ryan. O próprio Ryan, em uma entrevista recente, disse que estava com a cabeça no Vasco até o final deste ano, porque ele se imaginava jogando na Europa. Já houve também, por parte do Vasco, a manifestação de que vender uma joia ao final desse ano seria importante e fundamental para fechar o orçamento. Pois é, e até agora não aconteceu a venda do Ryan, que vai disputar no início desse ano, nos próximos dias, o Sul-Americano Sub-20, defendendo a seleção brasileira. E qual é a situação do Ryan? Ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025. A partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e sair do Vasco sem que o Vasco ganhe absolutamente nada com o Ryan. Qual é o que o Vasco precisa fazer? Das duas, uma. Ou vender agora o Ryan, não me aparece que tem algum grande clube interessado em pagar uma boa verba, ou renovar o contrato do Ryan para que ele não saia no final desse ano de graça. Há um interesse do staff do Ryan em renovar esse contrato? Quer manter o contrato do jeito que está para que haja seja mais fácil a saída dele para o exterior, porque um clube de fora vindo no Ryan sem pagar qualquer multa rescisória ao Vasco, é uma grana a mais para o Ryan. O clube pensa, opa, peraí, não tem multa rescisória, então vou oferecer aqui um caminhão de dinheiro, já que não pago multa rescisória, para ganhar a concorrência e levar o Ryan. Para o atleta é melhor essa condição. O Ryan não vai disputar a Copinha,
e nem defender o Vasco no início do Carioca, justamente por conta da Copa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção. E eu fiquei muito surpreso com a lista de atletas que o Vasco está levando para a Copa São Paulo Futebol Júnior, competição que eu dou uma importância muito grande. É uma competição nacional, é uma competição histórica, revela muitos jogadores, já não tem mais o mesmo glamour do passado, porque a Copa São Paulo ela tinha mais valor quando não tínhamos o Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17. Hoje nós temos essas competições. No passado, a maior competição da categoria era a Copinha, agora não mais. Mas é uma competição importante. E o Vasco está levando para lá os zagueiros Lincoln e Luiz Gustavo. E os atacantes Bruno Lopes, GB e Alegria. Atletas que eu estava imaginando que iriam defender o Vasco no início do Campeonato Carioca, até a chegada do elenco principal. Isso não vai acontecer. Eles estão na lista de atletas que vão defender o Vasco na Copinha. Fiquei surpreso. Imaginava que o Vasco iria dar minutagem a esses atletas, experiência a esses jogadores, para que a gente possa vê-los rapidamente no time de cima. Bom, sobre jogadores importantes do Vasco que terão seus contratos terminados no final desse ano, tá? Léo Jardim tem contrato até o final de 25, com uma renovação automática até o final de 26, caso ele cumpra metas, que certamente serão batidas, como minutagem. Mas o Vasco está de olho nisso, tentando já renovar o contrato do Léo Jardim por mais 4 anos. Situação do Puma Rodrigues, também, contrato até o final de 2025. Não há nenhuma cláusula para renovação automática. Então o Vasco também precisa estar atento na situação do Puma, caso queira ficar com ele já para a temporada de 2026. O contrato termina no final desse ano. Situação do Verrete, ela é a mesma do Léo Jardim. O contrato do Verrete com o Vasco vai até o final de 25, também com gatilho de renovação automática, caso ele cumpra metas nesse ano. Metas de minutagem certamente serão cumpridas também, mas há um detalhe em relação ao Verrete, que é uma valorização salarial que o Verrete gostaria. Pedrinho já falou sobre isso. Porém, o contrato do atleta está lá, o Vasco paga a ele o que está regido em contrato. Mas são situações que o Vasco precisa resolver para que não haja nenhum incômodo, principalmente em relação ao Verrete, que vem recebendo aí proposta de vários clubes. Está bem claro, surgiu até de ontem para hoje a informação de que um clube norte-americano estaria interessado no Verrete. Torcedor vascaíno, eu quero saber sua opinião, se o Vasco deve se preocupar, com essa possibilidade aí de não renovação do Payet até o fim da temporada, o salário muito alto. O Vasco pede aí ao jogador para fazer uma negociação, para redução de salário, para poder renovar o contrato e estender o contrato até o final, pelo menos de 2025. Payet foi muito importante em algumas partidas no Vasco durante a nossa não queda para a segunda divisão. Foi muito importante para manter o Vasco na Série A em 2023 e tem sido muito importante também no Vasco. Nessa última temporada ele acabou tendo uma queda de rendimento, acabou ficando muito no banco e jogou alguns jogos e foi muito importante, principalmente naquela partida contra o Bahia, onde ele fez 2 gols. Jogou muito bem naquele primeiro tempo. E o Verrete, essa possibilidade aí do Verrete sair para a MLS. O Vasco perderia muito caso acabar perdendo esses 2 jogadores. Eu acho que coisa que não deve acontecer, pelo menos o Payet até o meio da temporada está garantido. Assim espero, e o Verrete não deve sair aí para MLS. Caso isso acontecesse, o Vasco perderia demais, perderia muita força no seu elenco. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo com mais vascaínos.